Bom, o tema é a ocorrência de quirópteros na zona da mata. E eu faço zootecnia na UFCJ, né? Porque eu acho que tem galera que não é do grupo de estudos aqui. É isso. Eu não tô conseguindo passar o trem. Passei. Tá, o objetivo é apresentar de forma geral as características físicas e os hábitos alimentares, como que eles se orientam nas atividades noturnas, a importância biológica dos morcegos no ecossistema. Essa importância eu vou falar junto com os hábitos alimentares deles. Bom, a origem. Os estudiosos sugerem que eles sejam realmente muito antigos, mas não tem aquela coisa muito clara da maioria dos animais de uma ancestralidade certa, sabe? De onde eles vieram, tudo muito datado, essas coisas ainda são muito incertas. E o que dificulta? A fossilização deles é muito complicado de acontecer, porque eles são mais florestas, e floresta não é um lugar muito propício para fossilização do esqueleto desses animais. E outra, o esqueleto deles também dificulta porque são esqueletos muito delicados, tipo, são muito fininhos mesmo, tipo assim, muito delicado mesmo, então eles não acabam degradando e não conseguem fossilizar. Acho que é esse o termo. Aí aqui tá falando, né, que estima-se que os morcegos datem de 80 a 100 milhões de anos, sendo que o fóssil completo mais antigo que acharam é de 50 a 60 milhões de anos. Só que o que rola? Através do estudo de outros animais, de interação de outros animais, e hábitos, e alimentos, e essas coisas, partiram de datar de 80 a 100 milhões de anos. Mas pode ser que eles sejam até mais antigos que isso. Só que, igual, aí você falando, né, que mesmo de 80 a 100 milhões de anos, eles permaneceram sem muitas mudanças expressivas na arquitetura corpórea. Mesmo, igual o que está falando, mesmo tendo compartilhado o mundo com dinossauros, vendo o final da época do Cretáceo lá, e extinção de muitas espécies, eles continuaram sem muitas mudanças expressivas, assim. Aqui, eu vou falar das adaptações físicas que eles tiveram para conseguir voar. Porque, assim, como a origem realmente não é nada comprovado, eles estimam que os ancestrais desses animais, os primeirões lá, eles não voavam. Não voavam, eles só, tipo, pulavam de uma árvore para outra, ou planavam, mas não voavam. E... Ai, peraí, me perdi. Mas eles conseguiam planar, igual tem esquilo voador, tem os calugos, tem outros mamíferos que planam e tal. Eles não voavam. Mas, depois que aconteceu, como eu falei, né? Eles viram o fim do Cretáceo e tal. As plantas, elas evoluíram, principalmente as que têm flores, frutos e etc., elas evoluíram drasticamente. Então, os animais que dependiam dessas plantas também tiveram que dar um jeito para sobreviver. E os morcegos, eles tinham que conseguir competir com os outros animais por alimento. E aí eles começaram a ter a evolução. Aí sim eles começaram a mudar a anatomia. Que no caso aqui eu estou citando
as mais importantes. Que no caso, para eles conseguirem voar, realmente voar, não planar, voar, eles tiveram que ter, né, as falanges extremamente mais longas, que daqui na foto, será que aparece a setinha aqui? Vocês conseguem ver essa setinha? Enfim, as falanges é isso daqui, né? Isso aqui é a mão dele. Por isso o morcego vem disso, né? Mãos de asas, basicamente. Então, isso aqui tudo é a mão dele. Isso aqui é o braço. Isso aqui é a mão dele. Então, essas falanges extremamente longas, elas foram desenvolvidas justamente para conseguir ligar essas membranas aqui e formar uma asa. E aí, as vértebras cervicais torcidas, as vértebras cervicais ficam mais ou menos tipo o pescoço aqui, assim, né? Então, tipo assim, elas foram torcidas para o morcego conseguir ficar com a cabeça levantada. Tipo assim, ele vai voar, ele não vai ficar, tipo, olhando para baixo, sabe? Ele vai conseguir fazer um movimento da cabeça para ele ficar com a cabeça levantada. Da mesma forma, quando ele está em repouso, ele fica com a cabeça levantada. Coisa que se a gente tivesse, né, tivesse a asa aqui, eu não ia conseguir, sem ter essa adaptação. As vértebras toracolombares da coluna curvaram-se. Para quê? Para ampliar a caixa torácica dele. O externo apresenta uma crista, e essa crista ela serve justamente para inserir músculos peitorais fortes, porque ele voa, então ele precisa ter a caixa torácica mais resistente, músculos bem mais fortes para conseguir sustentar o corpo, conseguir fazer lá o voo e tal, né? E as costelas ligaram-se parcialmente também para isso, para fortalecer o tórax, deixar mais resistente. A clavícula é grossa e bem fixada. Também essa questão dessas mudanças peitorais, assim, e tal, é justamente para isso, para fortalecer e o animal conseguir ter essa resistência. A bacia é torcida também e os joelhos voltados para trás. Eu acredito que os joelhos voltados para trás tenha sido uma adaptação, porque, assim, né, a gente vê que a maioria dos animais que voam, tipo, vamos supor, as aves, assim, a maioria, né, pelo menos que eu conheço, tem o joelho voltado para trás, porque isso ajuda na impulsão para você alcançar o voo, e também na diminuição do atrito na hora de pousar. Obviamente, o morcego ele não faz isso, tipo, do chão. Ele não vai estar em pé para voar e nem para pousar, mas ele faz isso da forma dele. E tem morcego. Não, tá. Deixa eu falar. Tá, vamos para a classificação. A classificação é o seguinte: a ordem dos morcegos é a Chiroptera. E ela é dividida em subordens de acordo. Acho que o nome já sugere, né? Eu coloquei a foto de um Megachiroptera e um Microchiroptera, tentando fazer vocês enxergarem um pouquinho dessa diferença, mas assim, na foto realmente fica difícil. Mas assim, pelo nome já sugere. Megachiroptera é uma ordem que são animais maiores. Então, tipo assim, aqui eu peguei o Pteropus vampiros, que eu acho que é o mais conhecido dessa subordem, porque é tipo as famosas raposas voadoras. Eles são realmente muito grandes. Aí, tipo assim, aqui na foto, realmente, se for comparar, não dá muita diferença, mas eles são realmente muito grandes. Mas a Megachiroptera não ocorre no Brasil, então, tipo, eu não vou falar muito delas. E elas possuem só 150 espécies. E morcego tem
1.500 espécies. Bom, 1.500 espécies. E aí aqui as microquirópteras, que são dos menores, tem sim alguns um pouco maiores, mas tem espécies diminutas, tipo milímetros, pouquíssimos centímetros. E eu acho que as espécies maiorzinhas que tem de tamanho corpóreo, não estou falando de envergadura, não, mas de tamanho corpóreo, elas têm 15 centímetros. E esses animais, eles apresentam alta longevidade em relação a mamíferos do mesmo porte, sabe? Eles, na natureza, assim, pode viver há 20 anos. Aí, tipo, esse Artibeus lituratus que eu coloquei aqui, eu tentei colocar uma foto com a frutinha do lado, para vocês verem que eles são pequenos. Não sei se vocês conseguiram reparar isso, mas, tipo, aqui, para comparar com o Pteropus, por exemplo, ele é pequenininho. Aí aqui, eu citei as famílias, todas as famílias que ocorrem no território brasileiro, que tem 9 famílias, né? 64 gêneros e 167 espécies, só no Brasil. Morcego, pelo que eu li, só não ocorre a existência em lugares nos polos, em regiões que são extremamente frias, né? Eu vou focar aqui, como eu tô falando da zona da mata, obviamente vai ficar faltando espécies, porque, igual eu falei, são muitas espécies, muitos animais. Eu vou focar nos filostomídeos, no molosídeos e nos vespertilionídeos. E aí, assim, os filostomídeos, eles são muito característicos pelas folhas nasais. O nariz realmente tem, parecendo uma folha, uma ponta de uma lança. Os molosídeos, deixa eu ver se tem foto aqui do lado. Aqui não, ainda não, mas assim. Por exemplo, esse primeiro aqui, esses 3 são hematófagos, então eles não têm a folha nasal muito destacada, por isso que... Mas vai ter mais pra frente, eu vou mostrar. Enfim. Os molosídeos, eles são característicos pelos uropatágios, que é tipo a membrana que liga as perninhas com a cauda deles. Só que esse uropatágio dos molosídeos isso. Ela não vai até o final da cauda. Ela liga as perninhas com a cauda, mas não vai até o fim da cauda, não. Já os vespertilionídeos é característicos pelo uropatágio que liga até o finalzinho da cauda mesmo. E aí aqui eu já vou começar a falar um pouco dos hábitos alimentares, que a ordem dos morcegos, ela apresenta todos os níveis tróficos, com exceção só dos saprófagos. E então, é complicado. Tipo assim, os filostomídeos, que como vocês viram que tem 90 espécies, eles são os mais diversificados nessas questões alimentares. Eles têm de todos os níveis tróficos. Inclusive, eu quis começar com os 3 hematófagos, só possuem 3 espécies hematófagas. Porque é aí que eu quis trabalhar também a questão desse mito que todo morcego quer morder, quer chupar sangue, essas coisas tudo. Mas só existem 3 espécies, sabe? E todas as 3 são filostomídeos. Só tem 3 espécies que chupam sangue. E, assim, esse Diaemus iongi, não sei qual é o nome. O Diaemus e o Difla, eles bebem sangue só de ave. Só de ave. Inclusive, eles são mais difíceis de capturar, porque, assim, os 3 são morcegos de floresta. Só que o que rola? O Desmodus, ele se alimenta de mamífero. Então, tipo assim, vai ter na floresta? Vai, mas você consegue encontrar nas áreas rurais, principalmente, por questão de recurso alimentício. Porque eles preferem os animais domésticos, porque é muito mais fácil deles se alimentar de um cavalo, de uma vaca, ou o que seja,
do que animais que, na maioria das vezes, na floresta vão ter o recurso um pouco menor, assim, né? Do que uma criação de gado, por exemplo. E eles vão ter mais trabalho para caçar. Falando um pouquinho mais desse Desmodus, porque dos três, ele é o mais fácil de capturar, né? Mais fácil de ser visto, mais ou menos isso. Ele pode sim se alimentar de sangue humano, mas é como eu falei, vai ser o último caso, vai ser tipo assim, ele tá com fome, não vai ter, não tem recurso alimentar para ele. Ele, se tiver um humano lá, bobão lá dando sopa, ele vai tentar se alimentar sim. E assim, ele tem umas características bem interessantes que eu achei, assim, porque ele é ele possui uma percepção diferente dos outros dois, que é a percepção de calor. Então, tipo assim, ele é o típico morcego vampiro, que é assim que se chamam os hematófagos, morcegos vampiros, que vai pegar no pescoço, por causa dessa percepção do calor. Quando ele vai se alimentar de um animal, ele dá preferência a lugares de maior calor, que geralmente é pescoço, punho, essas partes assim. Ele também pode se alimentar de aves, mas ele prefere os mamíferos, principalmente os domésticos. E esses três, apesar de ser filostomídeo, eles possuem as folhas nasais subdesenvolvidas, porque as folhas nasais, elas existem mais para orientar, para auxiliar na ecolocalização. E eles não são, assim, muito adeptos. Eles usam, obviamente, todas as espécies brasileiras, eles têm habilidade de ecolocalização. E ele, o Desmodus também, ele é um dos morcegos mais ágeis de todos que existem. Por quê? Na maioria das vezes, o morcego, quando ele cai no chão, ele entra em desespero, porque são animais muito medrosos, muito medrosos. E, tipo assim, ele consegue meio que engatinhar, porque ele possui 3 calinhos, que é tipo nas regiões da mão, que seria o polegar, o indicador, as 3 extremidades, né, da asa dele, mais fácil vocês visualizarem. Ele possui tipo um calinho, que é como se fosse patinhas, né, ou dedos, ou tipo, como se fosse digital, assim, que ele consegue fazer esse movimento de engatinhar. Inclusive, ele usa desse movimento para predar. Tipo assim, os animais estão dormindo, ele vai se alimentar, ele não vai chegar voando e pousar no animal, ele vai com certeza ir engatinhando da forma mais imperceptível que der. Acho que dos hematófagos é isso que eu tinha para falar. Explicar como é se alimenta. Muita gente acha que ele vai lá, morde e chupa o sangue. Não é assim, não. Eles vão, todos os três, isso. Eles vão com incisivo e faz um corte bem pequeno na região ali que ele vai se alimentar. E na saliva desses animais tem uma enzima que é anticoagulante. E, tipo assim, ela vai fazer o sangue fluir para fora do corte com mais facilidade e tal, e ele vai lambendo esse sangue. E aí, depois que ele lambeu o sangue, tá, se saciou, tá satisfeito, logo depois, ele já urina, na verdade. Ele vai urinar toda a parte líquida do sangue, porque vocês sabem que tem a parte líquida e a parte sólida do sangue. A parte sólida é que ele vai se alimentar e a líquida ele vai urinar logo depois que ele se alimentou, porque ele voa. Então, ele tem que estar o mais leve possível. Então, ele urinou, ele já pega e voa, e vai embora. Eu acho que deles... né, na região da Zona da Mata, eu só não consegui achar ninguém que tenha capturado coisas do tipo. Pode ser que já tenha acontecido, mas eu não achei. O Diaemos não sei o quê. Ele não tive isso, mas os outros dois tem aqui na Zona da Mata, e esse dífila tem
capturado dele em Correio de Almeida, que é bem perto aqui. Quer dizer, no caso do Barbacena, né? Mas acho que desses é só isso que eu tinha pra falar. Aí aqui eu coloquei uma foto de um morcego para mais ou menos os principais tipos de alimentação. Aqui eu vou começar dos filostomídeos, já comecei, né, com os hematófagos. Aí aqui a gente tem 2 exemplos que são os morcegos mais comuns de achar. Qualquer captura que você fizer, assim, vou tentar fazer, etc., você vai achar um artibeus ou um esturnira. Principalmente em áreas pomar, de cultivo de fruta, essas coisas, porque eles são frugívoros. No filostomídeo, como eu falei, tem de todos os níveis tróficos. Esses 2 são frugívoros, mas eles também podem se alimentar de insetos. Mas a preferência é fruta. E o artibeus, ele é o mais comum de todos os morcegos, inclusive ele acontece no Brasil inteiro. Esturnira também é muito comum. Aí eu trouxe esses, e inclusive esse Esturnira Tildai é uma fêmea que tá grávida, por isso que parece uma pera. Ela tá grávida, bonitinha. Aí eu trouxe essa foto aqui, desse Leucophila buckermani, que ele é um nectarívoro. Aí, tipo assim, olha só. Esses todos têm, pra vocês enxergarem, tipo, a folha nasal é bem desenvolvida, tá vendo? Orelhas bem desenvolvidas. Esse aqui, olha, a folha nasal é um pouco menor, mas ela ainda assim é desenvolvida. A orelha nem tanto. E ele tem um focinho alongado, tá vendo? Então, ele é nectarívoro. Para ele conseguir se alimentar do néctar das plantas, ele precisa desse alongamento. E a língua dele é extremamente comprida. Extremamente comprida, porque esqueci. Mas é por isso, para conseguir chegar no néctar e tal. E eles têm os pelos, tá vendo? É que essa foto é meio embaçada, mas tipo assim, os pelos deles são mais compridinhos, eles são mais peludinhos, assim. Por isso, porque ele vai se alimentar lá na planta do néctar ou do pólen, porque, tipo, esses nectarídeos, ele pega, né, o carboidrato do néctar e a proteína do pólen. Então, tipo, o pólen vai ficar ali naquele pelo facial, pelo corporal, e ele vai polinizar. E é uma coisa que eu esqueci de falar dos frugívoros, né? Porque a importância ecológica deles, que eu vou falar junto com os hábitos alimentares, porque é o que está diretamente ligado. Que os frugívoros são dispersores de semente, inclusive, é o mamífero de maior importância em dispersão de sementes, em questão do hábito de forragear e por causa do voo. Então, eles chegam a distâncias muito maiores que os outros mamíferos. E em questão até da floresta tropical, eles são responsáveis por 25% da dispersão dessa floresta, das florestas tropicais. É isso. E os nectarívoros, a importância ecológica é exatamente essa, de polinizar. Existem plantas, inclusive plantas de frutos, que são polinizadas apenas por morcegos. Eu não, tipo assim, como tem muitas espécies, eu não quis focar nisso, porque cada espécie tem preferência para uma espécie de planta, essas coisas. Mas que eu vi que são frutas muito conhecidas que são polinizadas por morcego. Não sei se é só por eles, eu acho que não, mas é tipo abacateiro, bananeira, e eu vi umas outras 2 frutas lá que eu não sei nem falar o nome, mas que é polinizado por morcegos. E é isso. Agora, esse Croptopterus auritus, ele é um filostomídeo que eu não tenho dado dele
sendo capturado aqui, mas eu sei que ele tem ocorrência. Então, ele é onívoro. E esse é um dos mais diferentes que eu vou trazer aqui, e, inclusive eu vou falar dele aqui só agora, que é porque ele não é tão comum quanto os outros. Igual eu falei, Artibeusis turnira é o que você vai achar a rodo por aí. Esse já não vai, mas ele é onívoro, então ele vai se alimentar de tudo um pouco. Ó, você está vendo que ele tem orelhas muito desenvolvidas, ele tem a folha nasal desenvolvida, ele tem um focinho um pouquinho alongado, não é tanto quanto o Leucófila, por exemplo, mas tem. Ele vai ter a língua também. Ele só não se alimenta de sangue, né? Mas ele, inclusive, pode se alimentar de pequenos vertebrados. E é muito comum desses morcegos onívoros se alimentarem de morcegos menores. Não é considerado canibalismo porque geralmente não é espécie intraespécie, né? Não comem da mesma espécie, mas eles se alimentam sim de morcegos menores. E existe também os psívoros, né? Que eu não coloquei foto aqui porque aqui não tem ocorrência, mas os piscívoros, eles são morcegos que têm patas muito grandes e muito fortes, justamente para conseguir pescar, né, e tal. E eles usam muito da ecolocalização também. Aqui eu já vou entrar na família dos molosídeos, que é insetívoro. Muito comuns. Na verdade, eu acho que é mais fácil de vocês verem molosídeos e vespertilionídeos, porque eles são os famosos morcegos de forro de casa. Eles estão bem presentes na área urbana, e ainda mais porque, como a gente sabe, desmatamento, as coisas, a área urbana ficou com a população de inseto maior e tal, então eles são insetívoros, então eles vão tentar entrar aqui para se alimentar. E os insetívoros, a importância deles ecológica é justamente no controle populacional de insetos, sendo que a maioria dos insetos que eles comem é insetos transmissores de doenças, tipo dengue, essas coisas. É inseto que é daninho para as plantações, é inseto que ataca principalmente o norte e nordeste do Brasil, que ainda tem construções de madeira, construções de barro, essas coisas, eu esqueci o nome dessas construções. Eles comem muito, é mais comum eles se alimentarem desses insetos. Por isso que é muito importante no controle populacional de insetos, não só desses, né? Mas esses porque traz benefício para a gente, porque não vai transmitir doença. Ou, quer dizer, né? Vai transmitir menos. Eles são também um dos animais mais importantes nesse controle de insetos, porque cada indivíduo desses morcegos, cada morceguinho desse, por dia, vai se alimentar, tipo, 1,5 vezes o peso corporal. Então, é muito inseto que cada um come. Muito inseto. E aí aqui, ó, no Molluscus rufus, eu coloquei essa foto que dá para ver aquela característica que eu falei, ó, do uropatágio dele pega a perninha e ela se liga só até uma parte da cauda. Ele ainda tem uma ponta aqui livre. E isso também auxilia muito no voo, porque esses morcegos com uropatágio, eles são morcegos muito rápidos e eles precisam ficar manobrando. A habilidade, a mobilidade deles é muito maior, então eles fazem manobras muito rápido, até porque como eles são insetívoros, vão capturar insetos são rápidos e tal, adaptações para isso. Tá, aqui a família dos vespertilionídeos também são insetívoros. E a diferença da alimentação para o molosídeo é que, como eu falei, o uropatágio é uma adaptação para melhorar a habilidade de manobra, mobilidade no voo, e eles são pequenininhos também, então, tipo assim,
eles capturam os insetos durante o voo. Eles preferem isso. E eles capturam abraçando o inseto. Então, tipo assim, eles têm uropatágio. Nessa foto aqui, nas duas dá para ver que o uropatágio deles cobre a cauda inteira. Então, a habilidade deles de manobrar é muito maior. E eles pegam e abraçam esse inseto. A importância dos insetívoros, já falei. E ele também, assim como os molocídeos, são os famosos morceguinhos de forros. Eles estão dentro da casa, porão, etc. São muito comuns. Aí, aqui eu separei para falar um pouquinho da ecolocalização, que é a parte que eu mais gostei, que eu gosto muito de física. Eu acho que a maioria que não gosta, não. Então, eu vou tentar explicar de uma forma bem breve e menos detalhada possível, para vocês entenderem o que é isso. Aqui eu escrevi, né, que a ecolocalização é a habilidade que esses animais possuem de se orientar no ambiente sem depender só da visão, já que não é muito boa para as atividades noturnas. Outra coisa, a galera acha que morcego é cego, morcego não é cego. Eles enxergam bem, obviamente espécies enxergam melhores que outras, principalmente as maiores, porque elas têm olhos maiores, então a visão é mais desenvolvida. Inclusive as espécies de frugívoros, que são as espécies maiorzinhas, elas se movimentam, se orientam e tal, mais pela visão. E a ecolocalização acaba que em algumas espécies serve mais para caça e essas coisas. Mas todas as espécies brasileiras usam a ecolocalização. Vai variar de espécie para espécie. Tem espécie que vai usar para tudo, tudo mesmo. Tem espécie que vai usar só para caça. Tem espécie que vai usar só para manobrar no voo, durante o voo. Às vezes está fugindo de um predador, uma coisa assim. E é isso, enfim. Aí aqui eu falei, né, que possuem olhos pequenos, a maioria das espécies possuem olhos pequenos, mas não são cegos. E é isso que eu já tinha falado, né. E o que rola? Essas ornamentações faciais que eu estou dizendo aqui é justamente as folhas nasais, igual eu coloquei aqui o Artibeus planirostris, que dá para ver essa foto bem, a folha bem desenvolvida. Coloquei esse estiotus para vocês verem também como que é uma orelha bem desenvolvida. Tá vendo que a folha nasal dele não é tão desenvolvida, mas a orelha é muito desenvolvida. Bom, provavelmente ele é insetivo. E o tragus da orelha dele também é muito desenvolvido. Igual eu falei, tem tanta espécie, é muito variável. Tem espécie que tem, igual esse Artibeus mesmo, tem a orelha desenvolvida, mas o tragus dele é piquititinho. Então, vai depender muito do porquê que ele precisa da ecolocalização. Geralmente, quanto menor a presa que eles costumam pegar, maior são as orelhas, maior são os tragos, porque na hora de refletir vai vir uma frequência muito menor, então para eles conseguirem captar precisa de uma coisa muito maior, bem especializada. Então vai depender muito do porquê que ele precisa de ecolocalização. Aí aqui, coloquei a imagem para tentar explicar para vocês, sem entrar muito em detalhe, porque esse trem é maravilhoso demais, velho. Esse trem da ecolocalização é maravilhoso. Para quem gosta de física, então você tem lindo. Então, vou tentar explicar de um jeito fácil de entender. O morcego, o barulho que a gente escuta e fala, nossa, tem morcego aqui. Aquilo não é sonar. Entendeu? O sonar é o barulhinho que ele emite para conseguir fazer a ecolocalização. A gente não ouve. Na verdade, que eu vi que consegue perceber, detectar o sonar, eu vi que tem uma mariposa as mariposas noctuídeas.
Elas conseguem perceber esse sonar. Inclusive, predador de morcego, que eu achei, eu não consegui achar o nome da espécie, mas que eu achei, só existe um animal que é especializado em caçar morcego, que é uma águia africana. A única que é especialista em pegar morcego. Obviamente vai ter morcegos predados por outras aves, mas é aquilo que a gente falou, recurso alimentício e tal. Mas especializada é só essa águia que eu não sei a espécie. E como que acontece essa ecolocalização? O morcego vai emitir o sonar, que não é o barulhinho que a gente escuta, aquilo lá é vocalização normal. O sonar, ele tem uma frequência que vai variar da espécie, de 50 mil a 200 mil hertz. Pra vocês terem uma noção do quão é inaudível pra gente. A gente escuta de 50 a 20 mil, não, calma, não sei, mas o máximo que a gente escuta é 20 mil hertz. Ou seja, esse sonar, o mínimo, a frequência mais baixa que tem é de 50 mil hertz. Então a gente não vai ouvir nenhum sonar no mundo. Eles vão emitir esse sonar, que são essas ondinhas vermelhas da foto. E aqui, no caso, eu estou representando como se ele estivesse caçando, tá? E o objeto vai, a frequência, as ondas... as ondas sonoras do sonar, elas são muito pequenininhas. Tipo assim, se o morcego emite 200 mil hertz de frequência, o comprimento de onda que ele vai conseguir emitir é de 1,7 milímetros. É muito pequenininho. Por quê? Eu disse que eu não ia entrar em detalhes, mas tá, vamos lá. Quanto menor o comprimento de onda, menos... Como que fala? Ela não vai contornar os obstáculos, entendeu? Ela vai bater no obstáculo ou vai se dissipar ou vai voltar. Ela não contorna. Quanto maior o comprimento de onda, mais fácil de contornar os obstáculos. Então, a frequência de onda com maior hertz possível é de 1,7 milímetros. Então, vocês imaginam 50 mil, que é o mínimo. Então, exatamente por isso, porque como elas não vão contornar, eles vão saber se direcionar exatamente. Vai bater, sei lá, numa árvore que está do lado aqui, vai bater, vai voltar, ele vai saber que tem uma árvore aqui. E, enfim, o objeto está ali na frente, ele vai emitir esse sonar, e aí vai voltar, porque é por isso que chama ecolocalização. Esse eco não vem de ecologia, igual eu via uma galera falando, vem de eco mesmo, do som. Vai voltar a frequência, e aí isso vai variar. Tipo assim, se o morcego está voando e o objeto está parado, ele vai emitindo essa frequência de onda. Quanto mais perto ele estiver, a intensidade vai ser maior. É diretamente proporcional à intensidade. E a partir da intensidade ele consegue diferir a distância do objeto e o tamanho também, que quanto maior a superfície de contato, a frequência também, a intensidade da frequência vai aumentar ou diminuir. E o que rola? Tem morcego, igual eu falei, que usa a ecolocalização para caçar, especificamente. E aí tem morcego que usa realmente para se movimentar. E é exatamente por isso que essa onda tem que ser bem pequenininha, porque ela não vai contornar nada. Ele vai saber tudo que está em volta dele. Então, até para, às vezes, estiver vindo um predador ou o que for, ele vai saber se o objeto também, no caso a presa, se movimentar e fugir ou tentar fugir, através da intensidade, ele vai conseguir diferir se ele tem que ir mais rápido ou não. Então, é basicamente isso, a ecolocalização. É ele emitir o sonar de baixíssima
frequência, e isso refletir, que vai ser o eco. E ele vai ouvir de acordo com, né, as ornamentações dele, e vai diferir se está longe, se está fugindo, se está parado, não sei o que, se tem obstáculo. E é isso, basicamente. Aqui as referências eu realmente só usei esse livro em um site que esse site só tem fotografia, basicamente. E eu usei muito da ajuda da Evelyn, inclusive eu coloquei aqui, tá vendo? Evelyn, é umas fotos dela, da pesquisa dela, que é uma estudante de biologia aqui do IFET de Barbacena. Ela não pôde ver porque ela está assistindo outra live de morcego hoje. Ela me ajudou demais e foi só isso que eu usei. É isso, basicamente. Acabou. Que aula! Muito completo, Luana, muito completo mesmo. Parabéns. Valeu. Galera, alguém tem pergunta aí no chat e tal? Se alguém tiver, a hora é agora. A Laura escreveu show. Agora eu Acho que consigo. não Ah, tem tá, ninguém mandando beleza. nada, não. Eu consigo abrir aqui. Ninguém quer Do ladinho perguntar aí. nada. Não. Pode crer, eu Eu consegui aqui. tenho no caso. Falar. Pera aí, a Helena escreveu, arrasou. Eu queria Achei que era saber uma se no seu pergunta, velho. estudo Não, eu Não, vou pera, fala perguntar. aí. Ah, beleza, fala aí. Eu queria saber se no seu estudo você chegou a estudar alguma coisa sobre formas de afugentar esses morcegos que ficam dentro de casas, por exemplo, Véi, sem causar eu não. dano a eles. Então, eu não foquei muito nisso, porque, igual eu falei, o morcego, tudo que você imaginar existe. Mas, assim, o que eu mais ouvi dizendo, assim, que não cause danos, é você conseguir. Porque, igual eu falei, a maioria dos que tem forro é molocídio vespertilinídeo, né? Aí, tipo assim, eles têm as orelhas bem desenvolvidas, então, se você conseguir emitir frequência de som que incomoda, eles vão sair. Eu acho que até cheguei a perguntar isso lá no grupo, e você mesmo me falou, né? Daqueles aparelhinhos que emite frequências para eles, que incomodam eles. A gente nem ouve, não, mas que incomoda eles. E, tipo assim, eu pesquisei um pouco sobre esse aparelho, eu vi que alguns funcionam e alguns é fajuto, que não tem a capacidade de emitir a frequência específica. Só que o que rola? Tem gente que usa, tipo, gasolina, as coisas por causa do odor, porque eles são mamíferos e muitos deles usa o olfato, tem um olfato muito bom. Inclusive os artibeus têm um olfato muito bom. Só que, tipo assim, eu acho que o melhor jeito é realmente você fazer barulho e espantar no barulho. Mas eu não sou especialista. Agora, também vi questão de também é do barulho, mas é que, tipo assim, de pendurar a latinha, tipo, no forro, porque o vento bate e a gente não ouve os barulhinhos, não, mas os morcegos, eles ouvem e isso incomoda. Mas é mais isso, assim, que eu vi. Tem uma pergunta do... Show de bola. Tem uma pergunta do Felipe aí também, perguntando o que você acha sobre os hematófagos e qual a importância deles. Ah, o que que eu acho? Eu acho eles violentos demais. Mas, assim, o benefício deles para o ecossistema é, muitas das vezes, o controle mesmo populacional, mas, assim, eles não matam. Tipo assim, a quantidade que eles se alimentam do sangue do animal não mata nada. Então, tipo assim, a importância deles, eu realmente acho que vou ficar vendo, tipo assim, porque não é controle populacional, na verdade, porque eles não matam nenhum. Eu acredito que seja, velho. Nossa, agora eu vou ficar pensando aqui. Eu posso responder isso depois, mas porque senão eu vou ficar aqui meia hora pensando. Mas porque tipo assim, isso era meu sangue dos bichos lá, velho.
vou ter que pensar qual que é pro ecossistema em si, né? Qualquer coisa, Um pouco. qualquer coisa você Mas pode responder no grupo depois também, não tem vai problema ter que não. ser. Qual a função da folha nasal? Tipo, por que tem tanta diferença entre... porque a folha nasal, ela vai ajudar na ecolocalização. Então, ela vai variar de acordo com a dependência do animal em relação à ecolocalização, porque a folha nasal, ela vai intensificar o sonar. Por isso que ela fica perto da boca, por causa que vai aumentar a superfície de contato para emitir as ondas, comprimento de onda, entendeu? Então, tipo assim, se ele precisa muito, né, muito dependente da ecolocalização, vai ter uma folha nasal maior, tem uns morcegos que tem uma folha nasal, tipo, parece um chifre de unicórnio, assim. E é isso, vai variar por causa disso, entendeu? Do sonar, que vai influenciar na ecolocalização. Mas eu vi que o Felipe falou que... tipo, não, minha opinião sobre os hematófagos é essa, velho. Eles são super importantes. Eu só não sei te falar exatamente qual que é o benefício para o ecossistema em si. Mas, tipo assim, a minha opinião, velho, eles não causam dano nenhum para ninguém, se é isso que você quer saber. Nem para quem cria animal, sabe? Igual eu te falei, a quantidade de sangue que eles vão se alimentar dos animais não é prejudicial para os animais. Mas, assim, entra nas questões de doenças, que é uma coisa que eu queria falar aqui, mas pode ser que outro dia eu fale, porque tem a ver do fato deles carregarem muitas doenças que eles não acometem, mas eles transmitem. Então, eu acho que é mais isso, né, velho? Pode até ser não é nem um benefício para o ecossistema, mas é uma diferença, porque doença também é um ponto meio que positivo, meio que negativo, né, para o ecossistema, porque tem que ter doença, mas eles carregam até demais, né? Mas é meio que isso, que eles vão pegar e transmitir doenças para os animais domésticos. Mas tem que lembrar que quase nenhum é doente, sabe? Tipo assim, a raiva é um ou outro que vai ter, não é todos. Só que, assim, a questão deles transmitirem é muito grande porque eles vivem aglomeradinhos, então um passa para o outro com mais facilidade. Tem outra pergunta? Véi, eu acredito que não, que eles não são muito predados, igual eu te falei, porque não tem um predador específico para morcego. E, tipo assim, igual eu falei, o Desmodus, por exemplo, ele é um morcego muito ágil, muito, muito ágil, e eles são pequenos. Então, tipo assim, principalmente os hematófagos, eles são estritamente noturnos, igual o Desmodus, que é o que se alimenta de mamíferos. Ele só sai no tardão mesmo, inclusive ele tem preferência para dias que até a luz lunar é menor. Então, tipo assim, eles passam um dia realmente escondidinho. Então, eu creio que eles não são muito predados, não. Igual eu falei, tem um animal no mundo, assim, que preda especificamente morcego. Eu acho que não. Não é benefício de alimento, não, eu acho. Acho que é só isso, não sei. Acabou? Tem mais perguntas? Acho que não. Acabou. Luana, Valeu. obrigado, então. Valeu, galera. Foi muito completa a apresentação, tô de parabéns. Valeu.